Boa, tudo bom? Estamos aqui novamente com o Netão, nosso correspondente anual sobre assuntos de Argentina. Já foi bianual, dessa vez está um anual. Vou avisar para o pessoal o seguinte, quem está pegar logo no começo. Geralmente a gente não consegue conversar muito pouco quando a gente desata a falar, então eu vou fazer o seguinte aviso. Para quem tiver no X, nós vamos muito provavelmente cortar em alguns pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, porque a leitura, a visualização de vídeo no X é um pouco mais complicada. Mas eu tenho a intenção de colocar o YouTube numa tacada só, tá? Então, o YouTube entra direitinho tudo amanhã, terça-feira, e, e já me perdeu. Hoje é domingo ou é segunda? Nossa, Domingo. hoje é domingo. Então, depois da manhã, terça-feira. E no X, a gente talvez coloque até o primeiro bloco um pouco antes. Vamos ver. Mas na pior das hipóteses, vamos entrar todo mundo junto, tá? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o Netão. É o nosso quarto programa Isso, junto. É, realmente não lembro. A gente começou durante a pandemia, né? foi durante a pandemia, exatamente. E aí a turma sempre pede, cadê o Netão? Queremos saber da Argentina, queremos saber do Milei, queremos saber como é que tá, se não tá, como é que tá os brasileiros lá, como é que tá essa coisa toda. E aí não tem jeito. Aí eu tenho que perguntar para quem conhece, e quem conhece está aí do meu lado. Netão, boas-vindas. Muito obrigado mais uma vez. Agora com imagens, né? As É, outras vezes que a gente teve a oportunidade de conversar era com áudio. Então, a primeira vez com imagem. E começamos esse bate-bola sobre a Argentina lá durante a pandemia. E nessa época eu estava morando aí na Argentina. Para quem não sabe, eu morei 9 anos e meio na Argentina. Fui fazer um mestrado lá. Conheci minha esposa e fiquei, tive negócios e etc. Gosto muito, sou apaixonado na Argentina, mas devido à situação que o país estava durante a pandemia, a gente decidiu mudar para o Brasil. Hoje a gente está aqui na pontinha do continente, mas em breve vem novidades aí que a gente vai se realocar para outro canto tá em busca. do país. Se a gente está em busca de um novo lugar para ser a nossa base, eu e minha Ok. gata. Então, eu não morando hoje na Argentina, eu tenho a minha esposa é argentina, eu tenho muita conexão com a Argentina, eu tenho alguma coisa de negócio lá ainda e um contato direto e leitura e análise de tudo que está acontecendo lá. Além da minha formação, que eu sou formado em relações internacionais, sou analista internacional. Então, é sempre um prazer falar sobre a minha segunda pátria, vamos dizer assim. Maravilha. Só para avisar o pessoal que já está acostumado com o podcast, de vez em quando vai entrar o Mamão, de vez em quando vai entrar o Magro aí também, né? Na transmissão da gente, a gente bota um selinho para dizer que é de propósito, então, eles participam de propósito da coisa, tá? Vamos lá, eu levantei algumas perguntinhas aí e eu acho que seria Vamos lá. legal a gente meio que começar a partir do fim do outro, né? Ou seja, nós conversamos a última Certo. vez na virada do ano passado, né? No início do ano passado, na verdade, né? Acho que foi em E aí nós fevereiro do estamos ano passado, foi quase um ano. faz quase um aninho, né? E aí nós tínhamos, o Milei tinha acabado de entrar com o ônibus dele, com aquela pacotada de coisa para botar para quebrar. Você já tinha dado a letra de que a coisa não era assim, que tinha um tempo aí assim para a Argentina começar o ano de verdade, que não era esperar coisas imediatas. E que você também tinha dado tinha feito uma bola de cristal aí que era uma coisa meio que ele vai entrar com 150 para tentar passar 80, alguma coisa nesse sentido, que era Exatamente. previsto que ele ia chutar o pau da barraca para passar o que ele interessava. Bateu, né? Mas dentro desse planejamento inicial, como é que você acha que estão as coisas hoje? É, na nossa na última conversa, que foi não lembro a data exata, entre janeiro e fevereiro do ano passado, eu tinha pontuado que
Milei, os presidentes eleitos na Argentina assumem no dia 10 de dezembro. Então, ele assumiu no dia 10 de dezembro de 2023. Coloquemos que nossa última conversa foi em janeiro, fevereiro, ele tinha 2 meses de governo. E ele, logo no começo, tentou passar aquele pacote de lei que ele chamava de lei ônibus, porque era, Uhum. como ele já havia prometido durante a eleição, uma reestruturação de todo o Estado argentino. Inclusive, um dos ministérios criado, não ministério, mas cargos, né, porque na verdade teve uma enxugada de ministérios, muito ministério virou secretaria, mas um dos postos mais importantes que o Milei tem hoje é o ministro da desburocratização, não da desburocratização, é uma desburocratização, mas é o nome ministro da desregulamentação. Olha, Uhum. tem que fazer alguma coisa, carimbar papel, fazer um trâmite, alguma coisa que é desnecessário, que dificulta a vida da pessoa, está sendo desregulamentado. A ideia é colocar o máximo de serviços possíveis, possível dentro da internet. Você resolver isso online e usar a própria inteligência artificial ou o online como parte dessa desregulamentação. Então, por exemplo, antes de responder a sua pergunta, uma das coisas que tem na Argentina é um negócio que chama cédula azul e cédula Cédula verde. azul. Eu tenho um carro, eu posso dirigir meu carro, mas se você vem passar um final de semana aqui em casa, eu falo, olha, senhor sai na bolha, pega meu carro aqui e vai ali comprar um negócio pra mim. Você não pode dirigir meu carro. Você tem que ser uma das pessoas indicadas e tem que gerar um documento que chama cédula azul. Ah, perdão, a cédula azul é do titular, a cédula verde é para um terceiro utilizar o carro. Então você tinha que ir no que seria o Detran da Argentina e pagar e não sei o quê. Uma coisa Nossa, de louco. inexplicável, porque o carro é meu. E aí o Milei falou: não, isso aqui não existe. O carro é meu, aí dentro das propriedades da liberdade. Tem liberdade de emprestar ele para quem eu quiser. Eu não tenho que ter uma autorização de uma pessoa, de um terceiro para usar o auto. A primeira coisa que ele faz é elimina essa necessidade de cédula azul, cédula verde, que na verdade nem era mais essa cor. Era já uma coisa dos anos 50 que foi arrastando e só chamava cédula azul e cédula verde, não era nem azul nem verde. Pô, Mas enfim, está tendo essa desregulamentação de várias coisas na Argentina. Hoje, qual que é a sensação um ano e algumas coisinhas em alguns dias depois da posse do Milei? Alívio, acho que é uhum. o que eu posso dizer, alívio. Alívio porque a economia não explodiu e não foi para PQP, como Uhum. esperava que ia acontecer. Inclusive, até eu esperei, porque Um eu risco, joguei né? contra o peso. Eu comprei algumas coisas parceladas, porque eu falei assim, olha, se eu estou comprando agora, e na hora que eu cambiar real, trocar real para peso, vai estar muito mais barato, porque o real vai subir muito, porque quando o Milei assume, R$ 1 era 200. E eu falei, então vai ter uma inflação, o peso vai desvalorizar e eu vou ganhar aqui. Então, muita gente apostou aí, inclusive muita gente que foi para a Argentina estudar medicina nessa época que estava tendo muita. Quem lembra ali no finalzinho do segundo semestre de 2023, que aparecia no TikTok, no Instagram, o pessoal, olha, estou aqui na Argentina, eu vou tomar uma garrafa de vinho que custa R$ 1.000 no Brasil por R$ 10, vou comer uma costela de vaca enorme no melhor restaurante da América Latina e vai sair R$ 100, entendeu? Toda Era o must. essa então, muita gente foi para lá, disse, não, é a hora de começar a estudar medicina, porque aqui o Milei é louco e as reformas que ele vai fazer não vão surtir efeito de imediato, e então vai estar favorável o câmbio para mim. Não aconteceu isso. É. Então, assim, para o argentino é um sentimento de alívio. Obviamente, a situação está difícil ainda. Milei, desde o Uhum. começo, falou: vai piorar. E ele falava na campanha: vai piorar, vai piorar, vai piorar, para começar a melhorar. Uma das primeiras pioras que a gente pode lembrar aqui é a do câmbio, que a inflação teve o ano passado 300% de inflação. Não que a inflação toda é culpa do Milei. O que acontece? Durante os últimos 2 anos, antes do governo Milei, a segunda metade do mandato do Alberto Fernandes,
o ministro da Economia, que era o Sérgio Massa, que foi candidato, ele assume o posto de ministro da Economia, mas ele era tipo um super-ministro que quase tinha status de presidente. Ele fazia o que ele queria, da forma que ele queria, e ele começou a imprimir muito dinheiro para ganhar a Uhum. campanha eleitoral. Então, primeira Você atenção até comentou na mostra época que o que negócio estava bravo, é. o Banco Central da Argentina não conseguia imprimir o dinheiro que precisava para distribuir para o Estado gastar, porque o Estado argentino não consegue empréstimo, não conseguia se financiar, Uhum. as reservas em dólar estavam já em níveis quase negativos, então era a emissão monetária como única estratégia de gerar divisas para a economia girar. Então ele duplica a base monetária, quase triplica, ou seja, todo o dinheiro que havia em papel moeda se triplicou ou quase triplicou em 2 anos. Então, você imagina Ou o seja, tanto de papel inflação. moeda É. circulando. E isso fez a inflação disparar, só que isso reflete durante 24 meses no futuro, essa emissão de papel moeda. Então, se eu estou emitindo hoje, não é necessariamente eu vou ver a inflação em 1, 2, 3 meses. Essa inflação ela vai desbordando até 12 a 24 meses, ou 2 anos, depois dessa impressão. E então o Sérgio Massa ele imprimiu muito dinheiro, já havia uma inflação ascendente, a inflação que estava de 50% a 60% ao ano, que é uma loucura já, ela chegou a 200%, a quase 200% no final do mandato do Alberto Fernandes barra Sérgio Massa, e o Milei, o que ele faz quando ele assume? Uma das primeiras medidas que ele tomou era sincerar, que chama lá na Argentina, sincerar o preço do dólar. Por quê? Uhum. Onde o brasileiro e o estrangeiro ganhava no câmbio na Argentina? Através do câmbio paralelo. Porque para o governo, como a Argentina não tem ainda, e não tinha livre flutuação da moeda, como hoje tem no Brasil, a gente está comprando quanto está o dólar? Está 6,20, está 6,30, baixou para 6,10. Na Argentina, o governo que estabelece o valor do dólar. Então, um Ainda dólar tá. na época, valia 500 pesos. Uhum. Só que todo mundo sabia que um dólar não valia 500 pesos, era em real esse valor. E você não podia ir na casa de câmbio e comprar um dólar a 500 pesos, não existia isso. Esse era um valor estabelecido, vamos colocar aqui na marretada pelo governo, só que é uma moeda que não existia, porque você não podia comprar. Se você comprava algum item de $1, por exemplo, no exterior, ou pagasse a sua Netflix, que lá vem em dólar, então o dólar ele é cobrado 500 pesos por $1, e aí eles corrigiam esse atraso cambiário com imposto. Então tinha o Ah, imposto país, que deixou de existir há 2 semanas atrás, imposto país, mais antecipo de ganâncias, que era outro imposto. Então eles corrigiam esse valor do dólar atrasado com 90% de imposto. Então era o dólar atrasado, mais 90% de imposto, e aí eu chegava quase nos ao. mil lá. Exatamente. Só que o dólar paralelo, que é o dólar que todo mundo sabia que valia, ele valia 1.500 pesos, ele não valia Uhum. 500 ou 800. Então Uhum. chegava o brasileiro lá, ia numa casa de câmbio, lá na Caixa Florida, que ficava o pessoal, câmbio, 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 ou num restaurante, etc. Qualquer um que trocasse esse dinheiro para ele, ou real, ou dólar, ele pagaria o preço do valor paralelo, não o valor oficial que era arbitrado pelo governo. Uhum. A primeira coisa que o Milei faz, ele fala, olha, o dólar não vale 500 pesos. Um dólar vale 900 pesos, o dólar oficial. Uhum. E o paralelo valia 1.400. Ele tentou chegar com o dólar oficial o mais próximo possível do paralelo. Tá. O que acontece com isso? Como o Hum. dólar oficial ele quase duplica, é como se o Brasil hoje o dólar está 6,20 e a gente vai falar que o dólar vai valer 10 de Sei. amanhã. Não, o dólar vale 10, o oficial. O governo Explodiu, está né? disfarçando e maquiando o valor do dólar oficial. Esse não é o valor oficial. O valor oficial ele tem que ser 10, porque esse é por baixo da mesa, no câmbio paralelo, câmbio turismo, ele está andando no valor que é de livre comércio, de oferta e procura, que não, lembramos que não tem livre flutuação do É. câmbio na Argentina. Então, essa correção do valor do dólar oficial
fez dar um salto muito grande na inflação e um salto na pobreza. Sim. Porque Ele, o desculpa, só mais... um parênteses. Ele teve que mexer com tarifa pública também, teve que botar em ordem também isso, né? Tudo tá, você imagina, antes da eleição, primeiro durante a pandemia, o governo pisou em cima das tarifas públicas, de tudo. Era tudo assim, absurdamente. Uma passagem de metrô custava 10 centavos de real. Era assim, É uma real. conta de luz saía, quando você convertia, uma tarifa de luz saía R$ 15, R$ 20 por mês. Porque o Nossa. governo anterior pisou em cima dessas tarifas, congelou elas artificialmente, para poder não ganhar popularidade. E aí o que acontecia na Argentina? Corte de luz. Você Uhum. congela, e as pessoas não têm, por exemplo, no caso da luz, as pessoas não tinham consciência do uso de ar-condicionado no verão, é, e etc. Então, essas tarifas eram em reais. Então, teve que fazer correção de tarifa de serviço público, correção do preço da tarifa de transporte, e tudo que é vinculado ao dólar subiu também. Então, a inflação, nesse primeiro semestre, até ali mais ou menos agosto, ela teve picos de quase 50%, 40%, 30% ao mês. Ixi. Então, ela chegou a valores altíssimos. Só que era tudo avisado, tudo ia Uhum. acontecer assim. Ou seja, eu estou pegando o governo dia 10 de dezembro, com a inflação reprimida, porque o ano de eleição se reprime tudo, pisa em cima de tudo, e é o que o Brasil tem que ficar esperto nesse ano e no ano que vem, que é ano de eleição, e não tentar controlar o preço das coisas ou baixar o juro da marretada. Se o mercado está com juro alto, é porque está desconfiado da política, com a política econômica. E eu Exato. não quero ficar entrando muito na questão política, do Brasil, mas é só assim, às vezes eu vejo notícias hoje no Brasil, eu falo assim, gente, mas eu tô vendo um filme repetido. A mesma coisa. Tum, tum, relação ao dólar subindo, relação à inflação, é, inflação mascarada. Ah, não, Sim. porque a taxa de inflação tá tanto. IBGE fala que tá tanto. A taxa de pobreza tá não sei o quê. A O taxa de emprego está desemprego baixo. é a mais baixa da história. É uma das mais baixas da história. Cuidado, cuidado, porque maquiar dado é uma coisa muito perigosa, porque o investidor estrangeiro ele sabe que está sendo maquiado, e na Argentina aconteceu isso, e a Argentina está até sendo processada. Eu não quero entrar muito em detalhe com isso, mas está sendo processada num tribunal de Londres, porque tinha uns bônus que foram emitidos Hum, lá em 2006, 2007, alguma coisa assim, pela Cristina Kirchner. E esses bônus eram ligados, eram atados à taxa de inflação. Ou seja, quanto entendi. maior seria a taxa de inflação, mais valeria esse bônus. Então, o INDEC, que seria o IBGE da Argentina, simplesmente maquiou a taxa de Uhum. inflação, que era de 23% ao ano, falou que era de 7% ao ano. Sei. E aí, Deu um calotinho aí nos consultoras bônus. independentes, até a própria Universidade Católica Argentina tinha a verificação anual da taxa de inflação e via que discrepava, que não era coerente com o valor que o governo publicava através do seu instituto de pesquisa e estatísticas. Então, pessoas que têm esse bônus, que era um bônus que estava. Outra questão da Argentina durante esse período Kirchner, muito bônus que o não, bônus que o governo colocava no mercado, ele era regulado pela lei estrangeira, ou seja, ó, eu tenho esse bônus aqui, esse papel do governo, mas ele não é regulado arbitrado judicialmente por Buenos Aires, é por Nova York, é por Londres, porque dá mais credibilidade, porque o Sim, governo, o poder jurídico argentino às vezes não é confiável para fazer a arbitragem de si mesmo. de um bônus que foi vendido, exatamente. É. Então, tinha essa arbitragem em Nova York ou em Londres para dar mais credibilidade para atrair compradores, já que o papel da Argentina era considerado lixo, Uhum. garbage, junk. Então, teve esse aumento da inflação, esse aumento de preço de tudo. Foi avisado, muita gente sofreu, vem sofrendo, mas toda uma necessidade de fazer uma reorganização do Estado, de fazer
e ainda mais de 40 anos, de 70 anos de peronismo e 40 anos de redemocratização, né? A Argentina ela se redemocratiza em 83, com a União Cívica Radical, que é o partido de oposição ao peronismo. O peronismo fez a mesma coisa que fez com o Macri, pressão, pressão, pressão. O que acontece? O Alfonsín, que era o radical, que foi tipo o pai da democracia, da nova democracia, da redemocratização argentina, ele renuncia, assume o Carlos Menem, peronista. Carlos Menem consegue fazer algumas reformas liberais, mesmo sendo peronista, e até onde não dá mais, ele sai O e Menem era um assume. peronista tucano, vamos chamar assim. Ele, mesmo sendo peronista, ele pegou o bonde ali no começo da década de 90, dali, se você pegar ali do Francis Fukuyama, que ele escreve ali o fim da história, que o bloco americano venceu, que não tem mais que se rediscutir isso, e ele pega isso, aquele comecinho ali do final do governo George Bush, pai e começo do Clinton, então ele Clinton, recebe né? investimento americano, e ele começa a entrar naquela onda neoliberal que até o Fernando Henrique entrou também, Uhum. e começa a fazer algumas reformas dentro do Estado argentino, mas ele é peronista, caudilho, lá de uma província pobre do norte da Argentina, que é La Rioja. Uhum. Não é um Não liberal é aí. da capital. Sei. Mas aí ele cria um sistema que chamava convertibilidade, que era $1 valia um peso, coloca isso na Constituição, que na economia chama isso de currency board. Você fazer uma ancoragem da sua moeda em uma moeda mais forte para poder baixar a inflação. Foi que, na verdade, a URV era no Brasil. Ela, quando a Uhum. gente estava Isso. ali no, É. no, no momento pré-real, a gente fez esse currency board para poder vincular R$ 1 ao dólar e baixar a inflação. Só que a Argentina, uma diferença do Brasil, ela manteve o dólar em circulação paralelo com peso, Ah, até certo. quando e o governo argentino não podia imprimir peso. Porque para eu imprimir peso que vale $1, eu tenho que ter $1. Então, a cada Mais peso dólar. que tem na economia, eu tenho que ter $1 aqui. Então, para conseguir dólar, eu não posso simplesmente imprimir peso, porque vale $1. Eu tenho que receber investimento internacional. E o gasto do Estado começou a inchar, 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 e o governo não podia imprimir, até que ele começou a imprimir sem poder imprimir, e a coisa foi indo, até que entra o Fernando de la Rúa, oposição, Partido União Cívica Radical, oposição ao peronismo, fica 2 anos no governo e explode em 2001. Também sabotagem, digamos assim. Havia uma tensão social? Havia. Mas alguns que chamam punteiros, punteiros seriam agitadores É. de bairro, e alguns políticos começaram a agitar para gerar uma desconformidade social ali na cidade de Buenos Aires, e esse é o problema da Argentina. Tudo muito concentrado na capital. Você tem a capital econômica, que seria São Paulo no Brasil, a capital cultural, que seria o Rio de Janeiro no Brasil, alguma coisa, Rio de Janeiro e São Paulo, capital cultural. E a capital política, também Buenos Aires, aqui no Brasil, seria Brasília. Então, você tem três. Tudo ali, tudo que acontece em Buenos Aires, ele faz um spillover, ele desborda para outras partes do país. Então, começou uma agitação social e teve aquela famosa cena do helicóptero, aquele pessoal todo em frente à Casa Rosada, porque Uhum. o pessoal gerou um pânico de que as pessoas estavam indo nos bancos e retirando dinheiro, e aí teve o corralito. Proíbe você tirar o dinheiro em espécie do banco, você pode usar pagamento eletrônico. Na época, em 2001, não era tão comum pagamento eletrônico, era mais dinheiro, mas proibiram as pessoas de sacar o dinheiro do banco, porque se todo mundo saca, o banco Não quebra. tem. Uhum. Bom, enfim, isso aí, em alguns outros podcasts nossos que a gente gravou anteriormente, foi falado isso. Então, o, esse medo do argentino de acontecer alguma coisa assim, do Milei não ter força, e até porque desde o dia 1, ele com 2 semanas de governo, 2 semanas, teve o primeiro greve geral pelos sindicatos lá, não sei o quê,
pararam todo o país, pararam o transporte aéreo, pararam o metrô, pararam. E se para Parou Buenos forte Aires, para mesmo. tudo. Parou forte mesmo. 2 semanas ou 3 semanas de governo. Durante o governo do Alberto Fernandes, que foram 4 anos, sabe quantas greves gerais fizeram? Não. Rosca. Nenhuma. Tava Nenhuma. tudo Com ótimo, por que duas que ia semanas, parar, 3 semanas. né? Mas aí o Milei saiu fortalecido, que falou assim, mas espera aí, eu estou tentando arrumar as coisas, e com eu não sei se foi 2 ou 6 semanas ou um mês, mas com um mês de governo vocês me fazem uma greve geral? É, é. Porque vocês não querem, não gostaram do projeto de lei que eu estou tentando fazer aqui para reformar o Estado argentino? Então ele saiu fortalecido. Muita gente não aderiu, as pessoas se sentiram muito irritadas, as pessoas, o trabalhador comum, o homem de a pé, o afegão médio, se sentiu muito Uhum. ofendido. Falou, peraí, o cara entra, Acabamos e de ele é um votar nele, sabe? outsider, o Milei é um É, outsider da política, ninguém acreditava que o Milei ia ganhar, até ele chegar ali para o segundo turno. é. Ninguém acreditava, é motivo de piada, de chacota. O cara, ele era um comentarista de política que começou em um montão de programa de política e fala assim: eu arrumo a Argentina. Eu arrumo a Argentina, eu vou implodir o Banco Central e eu vou arrumar a Argentina. E aí começou, a crise foi aprofundando durante a pandemia, e aí o pessoal falou assim: ó, peraí, mas será? E eu acho que o principal trunfo do Milei aí foi a juventude. Ele pegou uma camada que nasceu pós 2001 e, e que viveu durante ali de 2003 que o Néstor assume. O Néstor fica de 2003 a 2007, 2007 a 2007, 8, 9, 10, 11, Cristina. Aí depois ela é reeleita, 12, 13, 14, 15. Aí o Macri assume em 2016, fica 4 anos, não faz as reformas liberais que o Milei tinha que fazer, que o Milei está fazendo. O Macri ele Uhum. tentou ser muito gradualista. Olha, vamos aqui, vamos todo mundo se Calma, abraçar e não vamos fazer vamos. assim. E faltou essa aí, vou até citar nosso querido Niccolo Maquiavello, é que se você vai fazer uma maldade, faça tudo do começo e de uma vez. Exatamente. E o Macri não fez. E o Macri ele foi engolido para que tinha uma promessa de chuva de dólares, que o Macri, a família Macri é muito importante na Argentina, e tem muitos negócios nos Estados Unidos. Inclusive o Macri jogou, quando era jovem, jogava golfe com Trump, porque o pai do Macri tinha negócios com Trump lá nos Estados Unidos, então eles já se conheciam de outros carnavais. E o Macri, nesse negócio assim, tipo good people, olha, não vamos fazer Isso. assim, não fez as reformas que precisavam ser feitas, não fez a mudança estrutural no Estado argentino e foi engolido pelo peronismo que voltou, e aí com Uhum. Alberto Fernandes, mais 4 anos. Então a gente pode até fazer um paralelo com o Brasil. 2003 assume Lula no Brasil, 2003 assume Néstor Kirchner na Argentina. Uhum. Néstor fica um mandato, 4 anos, depois ele coloca a Cristina Kirchner como candidata, ela assume, fica 4 anos. A ideia era que o Néstor voltasse e Mas ficasse mais morreu. 4 anos, para depois ele ir turnando com a esposa dele sem ter aquele negócio de dois Sei. mandatos consecutivos. Só que o Néstor morre, ele tem Uhum. um ataque cardíaco, ele fumava muito, e ele morre. Então a Cristina, já com a economia começando a cambalear, de novo, porque teve um grande crescimento da economia argentina de 2003 até 2010, mais ou menos, quando o Néstor pega o pós-2001. E aí ele. É, então, 2003, o primeiro mandato do Néstor, 2007 a Cristina assume, 2011 ela assume, 2016 Macri, e depois, com essa oposição que fica num mandato só, tá bom? Podemos fazer também um paralelo com o Trump nos É. Estados Unidos, volta a ao peronismo, com o Alberto Fernandes e a Cristina. A Afunda bonito. Cristina anunciou o Alberto Fernandes como candidato pelo Twitter, porque ela não era muito palatável, ela tinha uma rejeição muito grande. Então ela coloca o Alberto Fernandes, que tinha sido ministro da Casa Civil dela, como candidato a presidente, e ela como vice, mas ela anunciou
que ele ia ser o candidato, em nenhum momento ele anunciou, olha, eu vou ser candidato, a Cristina vai ser vice. Você vê quem tinha o timão do governo. E o governo foi um fracasso, porque aí caiu a pandemia no meio e um montão de bagunça econômica, que aí a gente já falou aqui. O Milei assume isso. E é Entendi. a primeira vez que não ganha nem peronismo, nem União Cívica Radical. Ah, não, perdão, o Macri, não foi a primeira vez. O Macri ele não era nenhum dos dois. O Macri era de um partido que chamava PRO, da coligação Cambiemos, que foi oposição ao Milei também, porque a Patrícia Burrich, que é a ministra da Segurança do Milei hoje, ela foi candidata a presidente também. Só que ela já, a imagem dela ficou vinculada ao Macri. Disse, olha, faltou pulso, faltou mudança. Então Sei. eu vou no louco. Acho Já tá tudo melhor ir tão mais complicado dar uma mesmo. radicalizadinha aí, né? Eu vou no louco. Eu vou no cara Uhum. que ele tá prometendo mudar tudo. Me E diz o uma Milei é coisa, economista. só para me situar, então o câmbio ainda é definido pelo governo, as taxas de É, câmbio. o cepo, que se chama de cepo. Cepo é como se fosse uma marra. Tá. Esse cepo, ele tá ainda, e o Milei falou, eu vou tirar. O problema é que se eu tirar o cepo hoje, tirar essa possibilidade de comprar o câmbio, puro simples, o câmbio na casa de câmbio, comprar um dólar, todo mundo vai comprar dólar e a gente não vai ter dólar para Uhum. vender para todo Vai mundo, rodar. entendeu? Mas Tá um quanto hoje, das mais ou menos, promessas lá? desse ano é retirar o cepo. Tá, Ele tá baixando imposto, tá mil e e quanto agora o dólar lá? te falo aqui agora. Eu vou Opa. compartilhar a tela aqui rapidinho. Você acredita que o Corninho abriu a porta? Aqui é um bom jornal da Argentina, La Nación. Então a gente tem aqui, a gente tem várias cotações de dólar. Dólar oficial, 1.062. Lembre-se que quando o Milei assume, o dólar oficial estava 500. Ele 500. leva o dólar para 900 ou 850 para aproximar do que seria o dólar paralelo ou dólar blue, que estava Uhum. 1.500. Hoje o Tá. dólar blue está 1.230. Ele abaixou 20%. de 1.500. É a hora que eu me lasquei aqui, que eu achei que o dólar ia subir e ele abaixou. Olha, Então, dólar blue, é que você é um cara novinho, mas assim, você não pegou hiperinflação aqui, né? peguei, eu tenho Pegou? 42 anos, eu Ah, peguei. então não é tão Eu era novinho. pequeno, mas É. eu lembro Olha, de. 20% de black para oficial não era uma coisa assim tão Não, fora não é de. tanta coisa. É, Mas é porque a gente chama de hiperinflação moderna aqui, que era uma inflação que a Argentina estava tendo de 2% ao dia. Mas eu lembro que na década de 80 tinha inflação não sei, de milhares de por cento era um ao ano. absurdo. Era uma Mas coisa de eventualmente estar ali, é, entrar no supermercado e pega alguma coisa e tá vai comprar, remarcando e tem que chegar no compra, caixa. depois a gente vê o que a Eu gente faz. lembro da minha família, eu nasci em 82, então eu lembro de 88, 89, eu já tinha alguma noção do que estava acontecendo e ter vivido alguma coisa assim. E a gente tem um dólar turista, que é o dólar que quando um turista vai na Argentina, ele vai pagar no cartão de crédito, no Uhum. cartão de débito. Ao invés do banco Central da Argentina arbitrar esse dólar a 1.062, ele dá 1.381 para o turista. Ele dá um pouco mais nesse dólar dele Do que o para Blue. poder, equalizar. Isso aqui foi criado durante o governo do Alberto Fernandes. Porque o que acontecia? O turista chegava na Argentina, queria pagar em débito. Não queria trocar dinheiro numa cueva, num Uhum. desconhecido, que podia até dar nota falsa. Ele queria que o dinheiro do turista entrasse pelo circuito oficial. Para ele é Então, bom. como que o turista ia pagar alguma coisa no câmbio oficial se $1 eram 500 pesos no câmbio oficial e $1 era 1.500 pesos no câmbio paralelo? Quem ia trocar no Ia câmbio trocar. oficial? É. Então, o governo organizou com as bandeiras de cartão de crédito e criou esse dólar turista, que é um dólar que ele era intermediário entre o blue e o oficial. E Hoje, agora como tá tudo melhor que o mudou de Blue. preço, hoje ele tá mais alto que o próprio blue, porque o É. blue abaixou. Mas esse dólar turista ele é só para o turista, uma pessoa que vem de Tá. fora da Argentina com cartão que não é argentino e vai pagar com débito
ou crédito na Argentina, o valor que vai Tá, ser pago por cada dólar dele é esse aqui. E esses dois aqui, contado com LIC, que é CCL, contado com liquidação, e o MEP são $2 de bolsa de valor. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a tá, gente tem essas 4 principais cotações aqui hoje. Elas estão bastante parecidas umas com as outras. tá. Há um ano Faz mais atrás, um sentido, ano né? e pouco atrás, elas estavam todas irregulares, porque Uhum. era uma distorção de mercado de preços, porque o dólar oficial estava 500 e todo o dólar da economia, que era o dólar de verdade, que é o dólar que as pessoas negociavam, o dólar que se tinha um tio que tinha dólar para vender, olha, me vende $100. E ia te vender um dólar 500, ele tinha vender a 1.500, que era o preço do dólar de verdade. Tanto que o governo, quando você comprava uma passagem de avião ou pagava sua conta de Netflix, ele te cobrava 1.500. Mas ele não cobrava, ele não podia te cobrar 1.500, porque senão ele está confessando que o valor do dólar não era 500. Então ele te carregava com dois impostos, que um Que deles é o um governo jeito já para ele botar tirou, o dinheiro dentro de casa, para né? poder para É. poder aproximar e deixar o dólar oficial mais próximo ao que é o dólar de verdade, que era o dólar blue. Vou fazer uma perguntinha rápida. Eu lembro que no programa passado você comentou que o Milei, se não me engano, tinha falado assim, ó, não espere menos de um ano. Tipo assim, eu preciso pelo menos um ano para começar a botar coisa para. A percepção sua, uma, e do argentino é que esse um ano valeu a pena? Não vou falar de toda a população, né? Mas vamos falar Sim, sim, assim, de sim. grande parte da De quem população, acreditou tanto que nas os palavras líderes que dele, eu diria. a aprovação do Milley hoje ele está 55%, É bem 51, bom. 55, Uhum. e vamos colocar que ele fez, vamos colocar entre aspas, um monte de maldade para Porra. poder corrigir a economia, mas as É, pessoas, e eu vejo muita gente falando, é preciso fazer, principalmente gente que já está nos 40, 40 e sei. poucos, 50, e o pessoal mais novo, que hoje, vamos colocar até os 22, 25, classe média que hoje tem condição de assistir, sei lá, um primo que está morando na Espanha e o poder de compra que esse primo tem, ou assiste um youtuber espanhol e não sei, ele está em contato com o mundo, ele vê que, peraí, existe um mundo inteiro que as pessoas têm capacidade de trabalhar e comprar alguma coisa e eu estou aqui me lascando. Uhum. E a pessoa de 40, 50 anos que já viveu tudo isso e que fala, gente, eu já não aguento mais. Não aguento mais essa Então, história. Uhum. tem que passar por esse período de dor. Uhum. E o Milei tinha pedido de 1 a 2 anos. Ele falou: olha, De um a a dois coisa vai anos, né? começar a melhorar a partir da metade do meu mandato, a Exato. partir do segundo ano. E eu não vou falar que está melhorando, porque hoje eu não estou vivendo lá, então não sinto na pele, mas a gente vê, nós, assim, que temos muito contato com a Argentina, eu falo a gente aqui em casa, né, que tem uma sensação de alívio, de perspectiva. Acho que o mais importante é a perspectiva de Uhum. melhora. Olha, a gente está indo para algum lugar, a gente tem um rumo de país. Eu acho que uma das minhas críticas com o Brasil hoje é a falta de rumo. Olha, o que, que a gente vai tem um plano, Exatamente. tem um plano, Eu meu não sei plano é para onde eu tô esse. indo. Eu sei A que não vai gente ser vai, bom. a gente está indo para tal lugar. A gente está, olha, primeiro ano é fazer isso, segundo ano é fazer isso. Então, o Mirei falou, ele quer acabar com peso. Ele falou, o peso é excremento, porque o dia que eu deixar de ser presidente e entre outra legenda que seja oposição, eles vão usar a maquininha para imprimir e É, fazer politicagem. Então, enquanto o peso continuar existindo, ele vai continuar sendo usado como ferramenta para fazer político. populismo. Apesar que o Uhum. Milei pode ser considerado um populista de alguma Populista. forma, não sei. Aí É. isso aí, ele não é nacionalista, até porque ele não, acho que o liberalismo ou libertarianismo dele não vê o nacionalismo como a gente teve aqui no Brasil durante o governo Bolsonaro como uma bandeira, mas ele tem um saudosismo, tanto que durante a campanha dele, um dos discursos dele na ONU, discurso dele, vários discursos dele que você vê, e entrevistas que ele dá, depois eu até quero passar uma série de entrevistas que ele deu aí para alguns meios, ele deu entrevista para o Financial Legal. Times, para Forbes, para um canal inglês de economia, que eu não lembro o nome agora, muito bom, muito, muito boas entrevistas. Para o Lex Friedman, que é um youtuber Ah, americano muito bom, deu uma uhum. entrevista maravilhosa, e ele fala,
É a hora que eu falo do saudosismo dele. A gente, Argentina, número um do mundo, número dois do mundo, acho que a Argentina, no começo do século passado, entre 1910, 1900, 1920, a Argentina chegou a ter o maior PIB do mundo. Puta merda. O maior PIB do mundo. A Argentina brigava com os Estados Unidos. Quem era mais rico nas Américas? A Argentina ou os Estados Unidos? A Argentina era mais rica que a França, mais rica que a Itália, mais rica que a Alemanha. Obviamente que era uma riqueza muito ligada à agroexportação, à produção de grãos e carnes, e era um Mas, de país que qualquer tinha forma, seria uma laços. base de impulsionamento incrível, né? Seria. A Inglaterra, que era o principal potência no momento, comprava tudo da Argentina. Ela era o principal comprador de toda essa produção alimentícia da Argentina. Então a Argentina era um país muito rico, muito, muito, muito rico. Até não foi só isso, eu já falei em outros programas, não foi só isso, mas isso foi um dos principais motivos. Foi a ascensão do Perón em 46, porque ele Uhum. assume, ele general do exército, ele dá um pequeno golpe e assume e começa a desmontar o Estado, a repartir, a fazer populismo, a repartir. E o Perón não era de esquerda, o Perón ele era inspirado no Era mais comunismo fascista? e no lado. Eu não sei se a gente pode falar, porque depois pode dar um problema aí Mussolini? é ali Bigodinho? o Alfredo do Bigode, sabe? Sei, E sei, tanto sei. que muita gente saiu da Alemanha e foi para a Argentina, muitos, não os primeiros níveis de soldados e cientistas, porque a maioria ali, os Estados Unidos e a União Soviética dividiu eles, mas muitos soldados do governo alemão e do exército alemão foram para a Argentina, tanto que hoje você encontra muita souvenir, vamos colocar assim, muita memorabilia, muita coisa assim, às vezes você vê a notícia, olha, encontraram um museu secreto com um monte de coisas desse regime. Encontraram aquele o doutor Morte e vários ex-soldados de alto nível do exército alemão da época foram encontrados na Argentina, porque o Perón ele tinha essa simpatia com o Mussolini e com o tio do bigode. O cara, na pior das hipóteses, vai Então, encontrar uma casa receptiva, né? eles entravam, iam no submarino, entravam pela Patagônia e mudavam o nome. Alguns trabalhavam na Mercedes, outros trabalhavam, abriam um negócio, documentação nova, nome novo, outra origem. Vida nova. Então, eu nem lembro mais onde a gente estava. Esqueci o que eu estava falando. Tem importância. Nem vou editar. Ó, eu estou com uma pergunta aqui que era interessante, que a gente até falou assim, não vamos só passar pano, e aí eu queria amarrar duas coisas aqui. Pisou na bola onde, eventualmente, e Uhum. se onde ele pisou eventualmente na bola, a esquerda soube aproveitar, perceber para atrapalhar o caminho dele, Milei. Ele pisou na bola. Deixa eu lembrar, deixa eu fazer aqui uma retrospectiva. É, Primeiro, só colocar como está a esquerda e como está o peronismo, até porque na Argentina é Uhum. importante dividir uma coisa. Esquerda e peronismo não é a mesma coisa. O Tá. peronismo ele é um bicho próprio. Ele não Uhum. é nem esquerda nem direita. Ele já foi neoliberal com Menem, ele já foi super progressista com a Cristina Kirchner, ultra mega progressista com Alberto Fernandes. Então, o peronismo, inclusive, tem, se eu for aqui fazer a pesquisa na Argentina, eu tenho partido peronismo, a Libertad Avança, que seria considerado como direita, e eu tenho a esquerda, que às vezes ela se liga ao peronismo ou não, tanto que ela tem candidato próprio à esquerda, que aí é o Tá. Partido Obreiro, o Partido. É, Que são vários mais partidos trabalhistas ou mais socialistas? não, que são mais ali vinculados ao marxismo, ao Uhum. maoísmo. Então tem a Ah, tá. esquerda argentina separada do Predomina. peronismo. Não é que o Tá. peronismo, necessariamente, o peronismo é a esquerda argentina. O peronismo é o peronismo, e eu tenho do lado o peronismo à esquerda, que seria o PSTU, coloca aí Uhum. o PSOL, Uhum. e o peronismo, que aí esses ficam como satélite e vão se Compondo aí. ligando a ele de acordo com Uhum. suas conveniências. Mas não necessariamente o peronismo ele é
esquerda pura. Ele é peronismo. É complicado Peronismo, explicar esse conceito de peronismo. exato. Mas ele hoje ele está como esquerda, porque a Cristina Kirchner, que inclusive ela é a líder, ela é a chefa do Partido Justicialista, que é o Partido Justicialista, é o partido que fundou o Perón, que era um partido para fazer justiça social, então se chama PJ, Partido Justicialista. Ela é a presidente do Partido Justicialista na Argentina, e o filho dela, o Máximo Kirchner, que é deputado, é o presidente do Partido Justicialista na província de Buenos Aires. Tá. Então, o peronismo, o kirchnerismo, ele tomou por assalto o peronismo. Tanto que tem muito peronista que é do interior da Argentina, que eles chamam de peronismo racional, peronismo federal, eles não gostam do kirchnerismo. Ah, tá. Mas, enfim, É pisadas um na bola do peronismo Milei, mais raiz, vamos chamar assim. exatamente, mais raiz, mais ligado ali aos anos 70, aos anos 60. E Sim. eu acho que o Milei, às vezes, ele vai muito. Mas aí é a cabeça dele também, né? Muito radical, por exemplo, com questão de costumes. Eu acho que ele devia focar na economia e não ficar é, tentando fazer uma batalha cultural de costumes como ele está tentando fazer. Não sei, por exemplo, o governo Alberto Fernandes instituiu um documento de identidade não binário. Sei lá, Hum, você quer ser, você uhum, não determina um sexo. Ele foi, não pode. Eu, tá. eu acho que até para evitar roce ou atrito com alguns setores da sociedade, acho que é uma coisa necessária. Se você já está Uhum. brigando num fronte de batalha que é para a economia, contra sindicato que é muito poderoso na Argentina, contra um monte de corporações, vão colocar de castas, que ele chama, que é toda a casta política, que seria o centrão, ele está batendo de frente com todo mundo e entrou sem muito apoio político, É, e né? foi construindo poder durante esse ano, cara, em um ano, ele foi construindo poder, ganhando batalha por batalha, e todo mundo Ele já falava, tem uma não vai, base no e ele Congresso ou é ganhava. mais ou menos? Não, mas é porque ele ganhou, ele elegeu alguns deputados da Liberdade Avança, o PRO, que é o partido do Manuel Macri, que teve uma boa eleição, vota junto com ele, Tá. e alguns casos muito pontuais, até alguns peronistas votaram com ele. Uhum. Então, foi assim que ele foi conseguindo. Tudo na base do toma lá da cá, da conversa, da negociação política. E, então, eu acho que ele tem que se focar nesse tipo de coisa e não em questões de pauta identitária, do que foi feito no governo, tentar desfazer o que foi feito com relação a esses avanços ali. Não sei se a pessoa que está escutando não considera avanço ou não, isso aí é de cada um. Mas o que foi feito, Eu tô pensando que às em tentar vezes. apagar progressos sociais, sei lá, igual, sei lá, se vamos supor que as mulheres não pudessem votar e eu instituí o voto feminino, não, agora não pode mais mulher, não pode mais votar, vamos voltar Entendi, para trás. São entendi. tendências que as sociedades ocidentais vão assumindo de acordo com o tempo, com o passar dos anos, e queiram ou não, eu acho que alguns mais rápidos, outros mais lentos, vão adotar certos tipos de coisa, de ações que foram adotadas nos últimos governos. E eu acho que ele não tem que ficar preso a isso. Eu acho que teve uma votação Olha, na ONU que eu vou pegar eu não uma opinião pessoal. É, a base de eleição dele teve um discurso muito forte em termos de costume também. Talvez, sim, né? Então, assim, talvez, mesmo que não seja apropriado politicamente no momento, vamos dizer que não sejam as batalhas mais importantes no momento dele, talvez ele tenha que temperar essas batalhas no meio para que ele mantenha o discurso oficial de eleição dele. Ou seja, na verdade, olha, eu falei que eu vou brigar com isso, 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 e vou compartilhar minha tela como mais tanto uma eu vou vez, Pedro. continuar. Hã? Ó, compartilhar a tela mais uma vez, e justamente Claro, abriu claro. clarinho. Olha aqui, ó. Deixa eu Dá adicionar para aqui. ver aí? Ó. Agora vai. El año electoral. Milei definió su plan para 2025. Dólar quieto, Trump, batalla cultural, FMI. Uhum.
os Estados Unidos, a Argentina tem uma dívida muito grande com o FMI que foi feita pelo governo Mário Macri, que são 40 bilhões de dólares em dívida ainda. Durante o governo Trump, que os dois tinham uma relação lá nos anos 80 que eu tinha falado, o Trump facilitou esse empréstimo para o Macri. Só que o Macri perde a eleição, achou que ia ganhar e perde, e essa dívida ficou com o Alberto Fernandes. Então é uma dívida grande que vai ser renegociada, e eu acho que o Trump vai facilitar bastante os términos de pagamento dessa dívida. Uhum. Ó, batalha cultural, Uhum. dólar quieto, ou seja, ele não quer que o dólar mova muito, Fique muito. e isso aí, para o dólar não mover muito, é tudo na base da confiança. Se eu estou dando sinais de que a economia está melhorando, de que eu estou fazendo um plano de país para ir para frente, se eu tenho hoje, vamos colocar assim, um padrinho no mundo ocidental, que é o Trump, que eu acho que é muito importante frisar isso. Hoje, o maior beneficiado pela eleição do Trump é É o um Javier Milei. Ele tem uma relação muito próxima com o Elon Musk. O Elon Musk tem os interesses dele. O Elon Musk não está aqui de graça. O Elon é. Musk tem a Tesla, que são carros elétricos que precisam de baterias, que são feitas com lítio, e a Argentina tem uma das maiores reservas de lítio do mundo. O Brasil está se distanciando desse mundo ocidental, é, da doutrina Monroe, vamos colocar assim, dessa área de Uhum. influência dos Estados Unidos, mesmo que geograficamente a gente não tem como Não. distanciar, porque a gente está aqui, não tem como Ele está recortar o colado. Brasil e levar ele para outro lugar, mas o governo atual está tentando levar o Brasil para outra, para ali que ele chama de sul global. O E global, é. a Argentina seria essa âncora que o governo americano, que o governo ocidental quer ter aqui na América do Sul, na América Uhum. Latina, porque também o México, lembrando que tem a sucessora do AMLO, do López Obrador, que eu esqueci o nome dela, Kichimbal, Isso, que que ela é chegou. de esquerda também, É. exatamente. Riquíssima, Então, né? o Milei, ele é um, o farol, assim, ele é onde se aponta tudo. E a Argentina é um país, queira ou não, deixa eu parar de compartilhar, é um país muito rico em recursos naturais, Uhum. muito rico. Então tem lítio, tem produção de comida, tem produção de energia, tem gás, tem petróleo. Aliás, acharam Muito coisa pra mal. caramba de gás agora, né? Tem Vaca Muerta, que fica ali perto do Chile, tem muito gás, tem muito petróleo. É o petróleo que os Estados Unidos têm uma tecnologia muito avançada, que é o fracking, que é o petróleo Uhum. que está no meio das pedras, que você faz uma injeção de água e aí sai o petróleo. Então a Argentina tem esse petróleo também. E, e um parceiro regional. O Trump Uhum. ele vê como a Argentina e o Milei, que se, vamos colocar assim, colocou de joelhos frente ao Trump e falou: olha, estou aqui para ser seu servo, vamos colocar assim. Então, Uhum. o Trump e parte do ciclo do ciclo próximo ao Trump, Elon Musk, vão favorecer muito a Argentina para poder ter esse lugarzinho aqui na América do Sul e na América Latina como um farol que reagia às políticas e a filosofia do governo novo dos Estados Unidos, Me diz uma coisa, certo? você acha que essa postura mais combativa do Milei com relação à Venezuela, em parte, é reflexo disso também? Ou não, é uma coisa pessoal? Não, acho que é uma coisa pessoal. Eu acho que é Uhum. pessoal. Em Buenos Aires e na Argentina tem muitos venezuelanos. O Milei ele foi muito enfático durante toda a campanha dele. E também porque esse saudosismo que ele tem com a Argentina, olha que a Argentina foi um país muito rico, que a gente foi por buraco, ele vê um espelho disso na Venezuela também, porque lembrando que a Venezuela até os anos 90, começo dos anos 2000, era um dos países mais ricos da América Latina, Também. riquíssimo. Tinha voo do Concorde de Caracas para Paris, na França, porque é um país muito rico em petróleo. Então você teve uma burguesia petroleira na Venezuela, que aí fazia. Você tinha obviamente tinha pessoas pobres, mas era um país muito rico e tinha um spillover ali. Você tinha uma camada rica e tudo ia meio Acaba. descendendo. Uhum. E não era a Suíça, mas era um país muito rico. E então ele tem isso, acho, como pessoal.
e não só a influência dos Estados Unidos. E lembrando que o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, né, que vai ser o Marco Rubio, tem outro nome, acho que é o Chief, esqueci qual que é o nome da posição, mas é É o o Department of State lá, é o Departamento de Estado, Departamento de exatamente. Estado. É. E aí vai ser um filho de exilado cubano, que É. odeia Que Castro, que detesta, odeia a né? família Castro, que odeia o castrismo, que odeia a Venezuela. É. Então, vai ficar complicado para quem está ali pensando que vai passar a mão na cabeça do Maduro. Então, assim, esse quase que um micro espelho, não vou falar espelho porque não se compara os Estados Unidos com a Argentina, mas vai ser a sucursal dos Estados Unidos na América do Sul, vai ser a Argentina. Uhum. Então, eu vejo a gente vê, olha, saída de capitais da Argentina, do Brasil, recorde. Muita notícia ruim no Brasil nos últimos 2, 3 meses, em relação ao E econômico, boa do em lado de relação à lá. É. economia, né? E eu imagino, e não acho que vai ser assim de imediato, que esses capitais estejam indo para a Argentina, porque a Argentina ainda tem muito título da dívida considerado como junk, como lixo, tem muito dúvidas com relação à Argentina, muita desconfiança, só que eu acho que se o Milei chega ao final desse mandato dele, 4 anos, olha o que ele fez em um ano, É. Financial Times, que é uma revista de economia com tendências esquerdistas, capa da revista, o Milei tinha razão, o Uhum. Milei tem razão, que o Estado, talvez a gente tenha que diminuir o Estado, talvez aqui, ó, Javier Milei scores Argentina economy win. Aqui, a Javier Milei marca o gol na economia argentina com a vitória, alguma coisa assim. A economia argentina sai da recessão com Milei. Isso aqui, todas as notícias que eu coloquei, ó, Financial Times, busquei Javier Milei, só compartilhar aqui. Isso que eu ia falar. Então, a mídia Pó, pó, internacional pó. está dando é, muita holofote para ele. Repitamos, pode ser que não funcione. Esse é um experimento. É uma loucura Uhum. fazer um experimento com o país. Colocar uma pessoa libertária, liberal ao extremo, e economista como presidente de um país. Em um país grande, não é como um país de 5 milhões de habitantes. A Argentina tem 42 milhões de habitantes, É, não é 43. o Então Uruguai, é um né? país grande. É, Não é Uruguai com 3 milhões e meio. A é. Argentina tem 43 milhões de habitantes, 44. É a segunda maior economia da América do Sul e a terceira maior da América Latina, atrás do Brasil, México, e depois vem a Argentina. Então não é brincadeira assim. Então é um experimento que até então não posso falar que está dando certo 100%, Uhum. mas é muita coisa para arrumar, mas está apontando tendências. Uhum. Tendências, olha, inclusive, olha, se a gente for aqui, ó, o risco país da Argentina, ele chegou a 600 pontos. O do Brasil é 250, tá? O da Argentina era 1.800, 2.500 durante a eleição. Nossa. Eu vou procurar aqui, 2.500. 2.500. Então, aqui, 2.500 ó, basicamente significa lixo, né? total. A Argentina Correndo a zero, absolutamente zero. nem era considerado ali. Você tem aqui, ó, eu vou fazer aqui o Gemini já colocou para mim, que eu vou pegar isso aqui mesmo, ó. Risco país da Argentina, JP Morgan, início de janeiro de 2024, ou seja, ele assumiu dia 10 de dezembro de Uhum. 2023, então vamos colocar de 2024, 2.200 pontos. Ó, novembro de 2024, aqui, não, novembro de 2024, esse país estava 700, não, deixa eu procurar aqui, quer ver? Agosto de 24, risco país da Argentina, 21. Mas tá, deixa eu só achar aqui o risco país. A gente entra no jornal aqui, é legal que a gente entra no Infobae ou La Nación, eles colocam aqui o. Não, aqui não. Deixa eu pôr aqui. Infobae, La Nación. Ou não sei se é só durante o dia todo. Eles costumam colocar o risco país aqui, ó. Durante o dia. Vou colocar aqui, ó. Ah, eles põem põe na frente assim, é? É, na frente, aqui, ó. Se eu procurar aqui, dólar, emprego, cotização. Mas deixa eu só procurar aqui. Baixou para
Riesgo, país, Argentina, janeiro 2025. 3 dias. 600 pontos. 600. E baixando. Para E baixo de quanto mais 600. baixa o risco país, ou seja, estou dando um rumo, uma expectativa, uma tendência para o futuro, para investidores, algum investidor assim, olha, o título da Argentina hoje não vale nada, Talvez valha a mas pena pegar se eu a preço de comprar banana agora. ele como, É, se eu comprar ele como junk, que não vale nada, se eu perdeu, é, e entre o Trump com o Musk e o Milley vai fazendo as coisas bem, isso aqui pode ser um é. jackpot, eu posso ganhar dinheiro aqui. E Aliás, aí a começa a entrar bolsa dinheiro esse na ano deles foi Argentina. muito boa, né? A bolsa foi excelente, acho que Sim, 120 e tantos por cento, né? tudo, é exatamente, ó. Caiu 25 unidades, marcou um piso desde novembro de 2018. O risco país da Argentina não estava tão baixo. Isso aqui foi quando o Macri tem a primeira crise do Macri. Os bônus globais da Argentina ganharam 0,4%, a Wall Street, primeira sessão de 2025. O preço médio dos títulos em dólar alcançou US$ 71. Ou seja, enquanto a gente vê, apesar que a economia do Brasil é muito maior, muito mais complexa e muito mais sólida que a da Argentina, foi Sim. destruída, mas a gente vê uma tendência de Uhum. perspectiva de melhora na economia argentina. Sim. Então, é uma coisa muito interessante ver isso, porque aponta para onde vai e mais ou menos o que pode acontecer num futuro próximo. Então, assim, eu acho que dentro da economia, esse é um dos acertos. A reforma do Estado argentino, desburocratizando, é outro acerto. E para o argentino médio que está ali, principalmente ali quem tem uma classe média que tem condições, eles de viajar, de sair do país, eles estão invadindo o Brasil esse verão, porque está muito barato para eles virem para cá. Olha, Muito ora, barato. ora. O que aconteceu? O dólar na Argentina ele está atrasado. Eu vou falar que o Uhum. dólar ele baixou, maravilha, mas o dólar está atrasado, mais ou menos de 15 a 20%. Ou seja, Tá. a Argentina está muito cara hoje para quem vem de fora. Uhum. E isso não é bom, o dólar estar atrasado. Ou seja, ao É. invés dele estar super desvalorizado, ele foi para o outro lado, ele está atrasado. Se hoje o dólar está valendo 1.200, ele tem que valer 20% mais, para que a Uhum. Argentina fique competitiva Tá. para atrair turista, fique competitiva para venda de produtos agrícolas para o exterior, para exportar. O produtor tem que ter um incentivo também, com um dólar interessante para ele. Só que o Milley não pode desvalorizar agora. Por isso que falou na notícia que eu coloquei, dólar quieto. Porque se ele Uhum. desvalorizar, a inflação volta. E ele está Volta baixando a a inflação. discussão. A inflação deu Uhum. 2,1%. É altíssimo? 2,1% num mês é altíssimo, mas a gente teve 25, 30% no mês. Então ela tá uma linha decrescente da inflação. Eu ia procurar aqui, mas não deixa. Você Mostrar o tem que gráfico ter um pouquinho o negócio às vezes também, né? é, então Não tá dá para descendo, tá escapar. caindo, tá caindo a inflação. Mas se eu desvalorizo 20% de uma vez, ou de Não pode golpe, acontecer de novo. É. aí pode descontrolar. O que acontece na Argentina é uma coisa que chama crawling peg, que é uma desvalorização de 2% por mês. Tá. Todo mês o dólar desvaloriza 2%, mas essa é uma desvalorização fixa, Uhum. crawling peg. Todo mês desvaloriza 2%. Ou seja, eu vou desvalorizando para não deixar esse atraso ir aumentando, mas vou desvalorizando. Mas a questão aqui são 20%. Então eu vou de 2 em 2 em 2 em 2 em 2, Em um ano você eu tenho tira essa 20%. diferença, velho. Exatamente. Então a tendência é que em 2 anos, alguma coisa assim, já se equalize isso. Os salários começam a subir, Uhum. os preços, aí eu já tenho a inflação controlada, que é o principal. Eu não posso valorizar agora que eu tenho que controlar a inflação. A É. promessa do Milei é que esse ano a inflação chegue a 30%, feche em Pô, 30%, e incrível. o ano que vem inflação de um dígito, que é a promessa, é o sonho dele, inflação de um dígito. Um dígito é até 9%, e são inflações altas. Mas a Uhum. gente está falando de um país que está vindo de 300% de Exato. inflação. É. Não é fácil baixar a inflação. Israel, na década de 80, baixou a inflação em 3 anos, 2 anos. Não é fácil. É um perigo de fazer políticas populistas que geram inflação, é isso.
Porque para subir a inflação é muito alta, é É muito doido, é fácil. doido. Para baixar é muito difícil. E são aí arrastados, você tem que gerar confiança, a equipe econômica sólida, que gere confiança, que gere. Ó, porque muito da inflação é a expectativa de quanto vai ser a inflação. É. Então, E aí você ó, eu vai vou ter. subir aqui porque eu ouvi falar, porque não sei o quê, porque o dólar chegou a 6,30, ó, me fala que o dólar vai chegar a R$ 7, e a expectativa. Então, eu vou me antecipando, e o mercado o mercado ele não tá para perder dinheiro, ele não importa se é esquerda, se é direita, para cima, para baixo. O mercado não quer perder dinheiro. É, Então, é muito perigoso deixar a inflação soltinha. sair do É, controle. é. Exatamente. E, infelizmente, esse ano 2025, a gente vai ver uma inflação alta no Brasil, porque se a gente está Opa! baseando o ano passado inteiro, a gente teve um dólar entre 4,80, 5,10, de repente a gente tem um dólar em 6,20, 6,30, isso tudo Não vai vai ser, puxar. É, vai vai puxar puxar. a inflação. Vai, não adianta você tentar Eu, maquiar, eu falar. esqueci que você está aqui no Brasil. Eu ia falar, é que você não vem aqui no supermercado, aqui no Brasil, tá desesperador. Mas agora lembrei que você está aqui no Não, Brasil. estou aqui. Estou É, aqui nossa senhora, pelo amor de eu Deus. vou, eu vou ver na mesma receita de bolo da Argentina. A Mesma mesma. coisinha, né? Ah, É. porque é o meme que foi da Argentina, era porque era o Alberto falava, Fernandes falava que a inflação ela é uma coisa mental das pessoas. Ou seja, a mesma desculpa para não encarar e não falar que Que tá cagando, está desculpe a errado. expressão. É, exatamente. É. Então, por exemplo, não querendo entrar muito assim na questão de política do Brasil, né? Porque aqui a gente está falando sobre a Argentina, mas aí saiu o desemprego do Brasil é o mais baixo, ou o Brasil volta a ser um país de classe média. Ou seja, você manipular dados econômicos, ou não, às vezes nem manipular, mas É, mudar é, a forma de fazer a tem um medição, nome né? para isso, esqueci. Não é a forma de fazer a medição, mas tem um nome para isso, mudar o parâmetro da estatística. Uhum. Ó, aqui, ó, vou te mostrar outra notícia. Ó. Argentina, Alemanha, Aliás, tá um horror mais lá, hein? pobres que a Argentina. Isso aqui era em 2014, alguma coisa assim. Não, 2000, quando foi? Acho que foi 2015. Não, 2014, 2015, entre 2015 e 2014, que o ministro da Argentina, em 2015, aqui, ó, falou que a Argentina tinha menos pobre que a Alemanha. Segundo as Por nossas quê? estatísticas. A Cristina Kirchner foi na ONU, foi fazer um discurso na FAO, ela era presidente em 2015, e ela falou que a Argentina tinha 3% de pobreza, 3 ou 2% de pobreza. E aí o pessoal saiu e falou assim: não, peraí, como se a Argentina tem 3% de pobreza? Se a Alemanha tem 5% de pobreza? E aí saiu o ministro da Argentina, aqui, ó, a Argentina tem um índice de pobreza por baixo de 5%, 1,27% da Argentina, taranã. Então ela estava falando do último governo dela, e aí ela falou isso, e o ministro dela saiu, esse aqui, Aníbal Fernandes, e falou que a Argentina, ó, segundo o governo da Argentina, a Argentina é mais pobre na Alemanha que na Argentina. Esse é o Se usar perigo o de você parâmetro dar deles, né? outra metodologia, que é a palavra que eu tô, você Metodologia. dá um outro. Uhum. Exatamente, eu vou fazer a. Eu não estava compartilhando a tela, né? Não, não tava. Ah, aqui, ó, eu vou compartilhar. Aqui a notícia, ó, governo da Argentina mais pobres é, na, na, é, É mais pobre que na Alemanha. É. sei. Não, peraí, mas o título não quer ver? Deixa eu achar aqui. Tenemos menos pobre que na Alemanha. Esse aqui, Aníbal Fernandes, que era ministro da Cristina Kirchner. É ótimo que Aqui a botaram todo mundo notícia, ó. rindo, né? Ela foi na FAO, lá nas Nações Unidas, e falou: olha, o índice de pobreza na Argentina é mais baixo. Aí todo mundo veio falar assim: olha, mas espera aí, como que é mais baixo? E aí ele foi e falou: não, mas ela está certa, que o pessoal na Argentina não tá passando bem. Tem uma porcentagem de pobreza mais alta que na Argentina. Então,
esse tipo de coisa que é perigoso, porque a Argentina está pagando o preço até hoje de um terraplanismo econômico, de falar que inflação não gera, que emissão monetária não gera inflação. Aí você vou colocar aqui, emissão não genera inflação. E vou aqui, ó. Aí tem um monte de notícias na Argentina de ministros ou secretários ou pessoas ligadas ao governo anterior Eles adoram falando falar isso, né? Não, 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 a emissão não tem nada a que ver com não, isso. que pode emitir, que não aumenta a inflação. Né? É clássico isso. E aí é aquela coisa, mas enfim. Para eu dar uma folga para o Milley, e vou aproveitar, vou pegar um último tópico aqui. Nós estamos com 1h15, nós vamos para 1h30. Então, vou fazer o seguinte: eu queria uma opinião sua agora, de ex-morador. E imagina o seguinte: no nosso mundo perfeito, deu tudo certo. O Milley botou a casa em ordem, fechou os 4 anos de mandato dele, foi reeleito, vai só agora começar a fazer as melhorias, vai começar a fazer sintonia fina. Esquecendo seu lado pessoal, mas pensando como brasileiro, você voltaria, ou seja, como brasileiro, seria um bom lugar para morar na Argentina com ela corrigida? Bom, eu vou te responder essa pergunta fazendo um adendo com uma coisa que a gente tinha conversado offline sobre os brasileiros que moram na Argentina hoje, como está a situação deles ali com Sim, o pessoal que foi interessante. estudar. Até uma das razões que eu te procurei ali, repassando a notícia que eu vi num portal do Brasil. Eu voltaria. Eu sou apaixonado na Argentina. Eu acho que é um país culturalmente, geograficamente, gastronomicamente fantástico. Não só Buenos Aires. Às vezes o turista brasileiro fica muito preso a Buenos Aires, mas ele tem uma variedade de comida, de pessoas, de lugares. É um país muito extenso, de norte a sul, de Uhum. leste a oeste, muito grande. Eu acho um país fantástico. Me dava muita pena, me entristecia muito, me entristece também ainda ver a situação que a Argentina está lutando para sair, porque é um país com um potencial tão grande, porque não é uma população tão grande, são 45 milhões de pessoas e todo mundo está meio ali numa faixa de terra. Se você pegar um mapa da Argentina e olhar, Buenos Aires está aqui, aí eu tenho Rosário, Santa Fé, que estamos aqui do lado, aí depois eu tenho Córdoba, que está no meio da Argentina, e Mendoza. Uhum. Nessas cidades vivem 80% da população argentina, e eles não é que está norte e sul, está tudo mais ou menos na mesma, na mesma Tendo uma faixa. latitude. Uhum. Na mesma faixa, exatamente. E são 42 milhões de habitantes. E um terço mora na Grande Buenos Aires. Tudo que eu tentar resolver ali, se eu resolver na Grande Buenos Aires, isso vai desbordando e vai levando para os outros lugares do país. E é um país muito agradável, muito gostoso, de gente muito boa, que tem uma capacidade de produzir comida para tanta gente, de produzir é, cinema, música, recebe os turistas bem, e me dá muita pena de ver a situação que o país está lutando para sair. Eu fui embora da Argentina, até falei com minha esposa essa semana, morreria para morar de volta na Argentina. Hoje não faria, numa perspectiva, vamos Uhum. colocar em 10 anos, a coisa arrumou, a Argentina vai estar aí É como esse quase miolão um aqui, né? Chile. Aqui, você vai ir, ó. Cidade Autônoma de Buenos Aires, Rosário, Córdoba, Mendoza. E aí você dá um Uhum. zoom out, você vê o tamanho do mapa E aí você vê o tanto a mais que tem, e né? tá tudo, 80% da população está nessas cidades. Uhum. E um terço na Grande Buenos Aires. O resto tudo é vazio. Ou seja, é até Córdoba, na verdade. Para oeste também não tem mais Olha, nada praticamente, né? Ah, Mendoza, né? só Mendoza. Uhum. Que não é Mas tão você tem grande, San né? Juan, não é tão grande. Deve ter uns 800 mil habitantes, Mendoza? Deixa eu ver. Ah, então é razoável, bem razoável. Mendoza, deixa eu ver aqui. Não, tem 2 milhões. 2 milhões de Oi, habitantes, Mendoza. então, Acho que eu é. subestimei. Mas aí você tem aí grande parte da população da Argentina morando nessas cidades. Uhum. Pá. Ah, eu tirei o quê? Ah, opa, desculpa. Tirei você. Pronto. Tá? Então, o resto da Argentina é vazio. Eu
se a Argentina tivesse. Hoje, o Chile é o país mais rico e desenvolvido da América Latina. Uhum. Chile, Uruguai e alguma coisa ali do Panamá, mas assim, o Chile, ele é hoje, apesar que a gente teve ali em 2019, se não me engano, vários protestos no Chile, é, É. por relação com questão à desigualdade social, que eles destruíram a cidade ali, a Santiago inteira, e etc. Mas hoje o Chile, ele é inovação tecnológica, produto que vai chegar, tudo que você tem, assim, os índices estatísticos mais altos de anos de escolaridade, expectativa de vida, tudo, o Chile é o país mais alto, com os Uhum. melhores índices, e vem ali junto com o Uruguai. Se a Argentina tivesse a condição de voltar a ser um país tão que vamos colocar assim, bom para morar, tão tranquilo e te dá perspectivas econômicas, e a razão que a gente foi embora da Argentina foi pura e simplesmente econômica. A gente estava Uhum. numa inflação enlouquecida, eu recebia meu salário, minha esposa recebia o salário, pagamos as contas, sobrou dinheiro, sobrou. Beleza, o que você faz? Compra dólar. É, Vai na comprei um Vidário pneu Argentina. aqui que estava Não em interessa. promoção, né? É. Tem que comprar dólar porque não importa, eu tenho que pagar uma conta mês que vem. Não importa, eu vou vendo dólar e pago a conta. Uhum. Então, te cansa a cabeça todo mês. Olha, subiu a inflação, foi tanto. Você vai ter ajuste no salário do trabalho? Não. Nossa, como que eu vou fazer? Porque meu dinheiro não está dando mais. A inflação é uma coisa que destrói muito. É. Então você não tem perspectiva de investimento, você não tem perspectiva de promoção no emprego. É muito complicado mesmo. E assim, aí eu fui embora de lá, a gente foi embora por causa da economia. E com tudo isso, a economia indo mal, todas as coisas ruins de crise econômica vêm também, aumento de violência, aumento de assalto, aumento Imagina. de um monte de coisa. Apesar da Argentina ser um país muito mais seguro e tranquilo que o Brasil, em relação a isso, por enquanto. Uhum. E eu voltaria a morar lá, sim, sem nenhuma dúvida. Tem bastante Inclusive, gente indo eu para o tava, Paraguai também, né? Então, eu não sei se é papo de. muita gente no Paraguai. Não, alemão, eu vi muito alemão, conversei com Eu estou vendo um alemão indo para o americano Paraguai. indo para o Paraguai, não entendi nada. Eu não conheço, para dizer, mas eu achei Terra bastante. barata, um país muito é, o presidente do Paraguai, ele é muito pró, alinhado ao Milei mais ou menos, mas pró facilidade de coisas, de Hum, burocracia. Então, você quer investir, você pode vir, eu te cobro quase nada de imposto. Você quer tem. comprar terra, tá beleza, você tem que trazer seu dinheiro e investir aqui. Muito argentino foi para o Paraguai durante essa crise aí do pós-Covid e pré-Milei, e ainda tá lá, levou o dinheiro para lá, e agora o Milei está tentando trazer esse dinheiro de volta para a Argentina. Complicado. E dá um aspecto de segurança e ainda assim uma aposta para o futuro. Só, olha aqui, ó, terra tá barata, e principalmente depois da pandemia a gente descobriu que não adianta você ter uma fábrica da Apple no seu país, mas se você não tiver comida. Então, energia e da guerra da Ucrânia e com a Rússia também, ó, energia e Uhum. comida são duas coisas É que básico ainda. É. hoje movem o mundo e a gente está tudo preocupado. Olha, você tem a Ucrânia era um dos maiores produtores de grãos do mundo, está em guerra, não está mais produzindo. A Rússia produz, mas muitos países estão com embargo econômico com a Rússia. Uhum. Quem vai produzir? Argentina, Brasil, Estados Unidos, Austrália. Nossa. É. São os países e É quem Canadá tem. ali, onde dá para produzir, onde não é frio. No Canadá que tem dificuldades muito grandes de produzir. O Canadá é muito mais minério e alguma coisa assim, mas Ligado, é. produção de comida em grande escala hoje e o Paraguai ali que está naquela parte ali do Pantanal do Brasil, que também você tem uma Terra produção de boa. gado, de soja, que dá para produzir bem ali. E você acha que o Paraguai é um país pequeno? O Paraguai é maior que a Alemanha. É engraçado, né? É o que a gente vê sempre na proporção, né, com a gente, né? Paraguai é maior que a Alemanha. Então, o Paraguai não é um país pequeno. Uhum. E aí, só assim, com relação àquela segunda parte que eu te falei, é uma notícia que saiu num portal do Brasil, aquele que é o maior do Brasil, falando que. E eu sinto muita pena, porque eu conheci muitos, e eu fui para a Argentina para estudar também, mas muitos estudantes brasileiros que foram para a Argentina e estão se sentindo preocupados com o aumento do preço das coisas na Argentina e com o câmbio desfavorável. Muitos falando que estão indo para o Paraguai, transferindo a universidade para o Paraguai,
para poder terminar o curso de medicina. Eu acho que muito vocês sabem, não sei se vocês sabem, que a Argentina recebe muitos brasileiros, ou recebia muitos brasileiros para estudar medicina, tanto nas universidades públicas, que são muito boas, a Universidade Nacional de La Plata, a Universidade de Buenos Aires, tem a Universidade de Rosário, que eu esqueci o nome, e que não existia um vestibular, não tem vestibular. E quando eu fui para a Argentina em 2012, 2013, nem sequer havia um curso, um requisito de, como que fala? De saber espanhol. Não tinha Ah, teste de, ixi, de proficiência. O pessoal entrava falando português, portunhol, e ia, aprendi e pronto. Então não tinha vestibular e não tinha necessidade de nossa, exame de que espanhol. boiada. Não tinha. Porque tinha que ser, tem que ser o Pátria Grande, pode vir e tal. E aí começou a encher muito, com muito brasileiro, colombiano, chileno, que a educação no Chile é muito cara, é toda particular, indo para a Argentina, mas principalmente brasileiro, acho que 2/3. E chegou até a situação de, no jornal, eles estavam falando aqui lá na Argentina, que até com um tom de chacota um pouco, que alguns alunos brasileiros estavam pedindo que as aulas fossem, e as aulas e os exames fossem em português, porque eles não tinham o domínio completo do espanhol. Aí o jornalista falou, mas como? Então ele vem para cá para estudar grátis, beleza, tira a Segunda economia língua. do país, aluga, tal. Se a universidade pública, ele termina o curso, 7 anos, 8 anos, no dia que ele termina o curso, ele pega a mala dele e vai embora para o país dele, ou seja, a gente É, financiou para formar um estudante, lá fora, é. e ele não fica aqui, e ainda ele quer as aulas em português. Então tá gerando uma pequena Fica rixa fácil, né? de pessoas inconformadas com esse número exacerbado de brasileiros que vão estudar nas universidades públicas da Argentina. As Uhum. universidades privadas, que aí você tem várias universidades privadas, que teoricamente tinham um preço muito mais acessível para quem quer estudar. Então eu conheci gente ali que passava um mês com 3, 4 mil reais por mês. Pagava o aluguel, pagava a mensalidade, quando a Ixi, cotação estava favorável, comia, e se tivesse em Buenos Aires ou em Rosário, são duas cidades que você não necessariamente precisa de carro. Você resolve tudo com transporte urbano, a pé, bicicleta, muito fácil de andar. Então, a pessoa vivia com 3, 4 mil reais ali, não vou falar que super bem, mas eu via bem, e podia mas é fazer uma uma vida faculdade de de medicina. estudante bacana, vai. Diferente do Brasil hoje, com a universidade de medicina privada, são 10 mil reais, 13 Uhum. mil reais. Então, Não começa nem o aluguel, né? muita gente foi estudar na Argentina, não necessariamente na universidade pública, mas na universidade privada, Universidade Héctor Barceló, que eu acho que é uma das principais que aceitava o brasileiro. Então eu vi muitos que chegaram, ficaram 2 dias em Buenos Aires, e chegaram na sexta-feira e no segunda-feira voltou para o Brasil. Oh, não consigo, não entendo nada, a cidade é muito grande. Conheci gente que formou, que voltou para o Brasil, fez uma revalida, é médico, se deu muito bem, adorou. Então, assim, é válido. Só que aí a Uhum. questão, o portal falava, olha, as políticas do presidente Milei, vou até pegar aqui, deixa eu ver como que eu te mandei aqui, como se as políticas do Milei estão prejudicando esses estudantes, mas como se ele estivesse fazendo para prejudicar o estudante. Não, ele está fazendo isso porque a população da Argentina está muito Precisando mal, que seja. Exato. É. corrigindo as distorções econômicas da Argentina, e isso aconteceu no meio do caminho dessas correções. O que aconteceu? O peso subiu de valor em relação ao dólar, ou seja, o peso ficou mais forte, e o real abaixou em relação ao dólar. O As real duas passou pontas, de né? É. 4,50 para 6,30, e o peso passou de 1.500, quase 1.600, para 1.200. Ele baixou a cotação. É. Então, as duas pontas se inverteram, o custo de vida continuou subindo, e aí muita gente, infelizmente, não conseguiu pagar, porque na hora que o pai mandava o dinheiro do Brasil, Já valia não dá. menos, porque o real perdeu o valor em frente ao dólar e o peso ganhou o valor em frente ao dólar. Então, e aí veio toda aquela questão ali. Aí a matéria fala que a Argentina está ruim porque os estudantes brasileiros estavam lá, não estavam conseguindo pagar a conta. Você fala, pô, como assim, né?
É mais ou menos assim, quer ver? Aquele Argentina insustentável. O principal motivo é o aumento dos preços alavancados pelas políticas econômicas do presidente Javier Milei, que impactou todos os setores do Brasil, do país, inclusive o de aluguéis e o da educação. O Milei, uma das primeiras coisas que ele fez foi eliminar a lei de alquiler. Durante o governo Alberto Fernandes, eles votaram uma lei de aluguel, que é a lei de alquiler, que era uma lei horrível, que nem os locatários, nem os locadores gostavam. Então, você tinha que fazer contrato de 3 anos. Como que você faz um contrato de 3 anos E se eu com, quero ficar um ano. com a inflação maluca que tinha? Ninguém queria Ninguém. fazer. Então, o É, proprietário não queria alugar apartamento. Então, eu conheci muita gente que tinha apartamento, falei assim, eu deixo meu apartamento fechado, eu prefiro deixar ele fechado do que é, alugar ele para um contrato de 3 anos, que eu vou estar atado a um contrato com a taxa de inflação de correção já delimitada. Assim, mas se eu estou com a inflação de 300% ao ano, como que eu vou ter um contrato de aluguel maluco desse? Então, é. muita gente não queria alugar. Fecha. E é obrigação de alugar por 3 anos, não era um contrato de 2 anos. Ou seja, daí você fecha Hoje, imóvel, tem menos imóvel à disposição, sobe o valor do aluguel. claro, o que, que o Milley fez? Ele revogou essa lei, e ele pactou. Você quer alugar, você aluga por tempo que você quiser, você aluga na moeda que você quiser, você quer pagar em dólar, você quer pagar em tampinha de garrafa, você quer pagar em real, você quer pagar em Bitcoin. É uma questão entre As interpartes, duas entre os partes. particulares. Ó, Uhum. entre o aluguel, o locatário e o locador. Faz o contrato, faz a homologação do contrato, maravilha. E aí, só para não estender tanto e continuar aqui nessa sequência de notícias, então, ó, as universidades passam a reajustar os preços mensalmente, de uma maneira imprevisível. Se um mês o aluno pagou R$ 1.200, no outro mês podia pagar R$ 1.800 ou 2.000. Mas é claro, se o dólar está baixando, está subindo aqui e baixando na Argentina, não tem. É. Não é. As Então, políticas econômicas. é, esse tipo de coisa, esse tipo de visão deturpada ou É narrativa, né? Não de é dar visão, né? é uma narrativa de que, olha, tá um malvadão, o Milei está fazendo com É. que os Está brasileiros tenham que destruindo voltar. todas as Eu coisas. É. sinto muita pena, porque eu tenho muitos bons amigos que estão na Argentina, que foram para lá estudar, que eu sei que é gente que rala, que está longe de casa, que sente saudade, que não gosta do frio, que não gosta de argentino, que não entende o espanhol bem, e está lá fazendo o esforço para poder ter uma vida boa quando voltar para o Brasil e ser médico. É difícil, mas, poxa, aí você tem que pensar no todo, no próprio país. O pessoal da Argentina está sofrendo com as políticas da Argentina hoje. É Então, o. ele vem como uma pessoa que tem toda a melhor intenção do mundo. Ele é apaixonado na Argentina para resolver isso. Ele fala: olha, quando eu terminar meu mandato, eu acho que ele provavelmente vai ficar 2 mandatos, né? É, ele falou: eu quero jubilar, eu quero aposentar e cuidar dos meus cachorros, da palestra, entendeu? Eu venho aqui para poder voltar a Argentina a ser grande outra vez. Vamos colocar Make Uhum. America Great Again. Ou ele quer voltar àquela Argentina que ele falou do começo do século passado, que a Argentina era o país com o segundo ou primeiro maior PIB do mundo, que as pessoas tinham acesso à educação, à saúde, qualidade de vida. Ele quer que volte isso. E ele fala de coração, ele fala que ele realmente quer isso. Ele vem como outsider, não é político. É. O cara, ele era, sei lá, você imagina um cara que vai entre Globo News, Band News, Record News, ficava em painel econômico, de discussão econômica, ele falava ali, olha, isso aqui, assim, tá errado, tal, se eu for presidente, eu vou fazer isso, e até que o pessoal começou a dar ouvido para ele. Pô, mas Aham. peraí. E um dia ele falou, vou ser candidato a presidente. O pessoal riu, gargalhou. Ele já tinha sido deputado. Ah, e outra coisa, quando ele foi deputado, ele sorteou todos os. Ele foi deputado por 2 anos, 2 anos. Ele sorteou todos os salários dele. Fazer sorteio do salário dele. Ou seja, só ele já estava montando. Você acha que ele era um projeto antigo dele, então, essa presença de mídia dele, ou foi um negócio meio natural? Dá Não, para. mas sem querer, chamaram ele uma vez para um programa que chama Fantino, que é um condutor de programa de entretenimento, nem era de política. Chamou ele no momento ali, 2018, 2016, um momento de muita tensão econômica na Argentina. Eu lembro da primeira vez que ele apareceu no programa, deu uma audiência, um ibope grande, porque ele falou, olha, tal, e com aquele cabelo, aquele jeito meio doido. E aí começou a dar ibope. E ele começou a ir não porque só o que ele falava,
mas é porque ele começou da hip hop pela própria personalidade dele. Aham. Aí ele vestiu de Capitão Liberdade, ele tinha uma roupa lá de herói lá. Aí já Eu entrou assim lembro que eu na acho que no galhofa nosso também. primeiro, o nosso primeiro ou segundo programa, a gente fala do Milley assim. Ah, tem o E Marcos, aquele lá, e tem um outro sim, cara que é o mencionei vários. Eu É, tenho é verdade. um que é Lopes Murphy, e Hum, que também era um dos pensadores ali da direita que eu mencionei. Eu mencionei vários e pincelei o Milei. Mas eu não imaginei hum. nunca que ele ia ser presidente da Argentina. Ninguém imaginou. A gente estaria fazendo um programa Então, sobre ele assim, hoje. eu vejo ele como uma pessoa que está realmente intencionada e bem intencionada em mudar a Argentina. Tanto que até quem não votou nele, notícia aqui do, como que chama? O Lorival Santana. Lourival Santana, da CNN. Milley, saiu a nota dele no Estadão. Ele Hum, falando, olha, estabilidade econômica conquistada por mês é um ganho apesar das dificuldades. Apesar da queda de inflação, o custo de vida subiu, os empresas fechados, o emprego está alto. Mas as pessoas que não votaram nele apoiam ele, a parte das pessoas que não votaram nele. Então, assim, ele foi uhum, em Buenos Aires, conversou com pessoas. Então, você imagina que ele está com aprovação depois de um ano, depois dos 100 dias de lua de mel, de 51, 55%, um depende monte de resultado, né? da fonte que você verifique. Sim, eu acho que ele está. E agora, com o Trump entrando, as coisas podem melhorar, né? O importante ele agora é segurar qualquer tentativa da oposição de desestabilizar o governo. Uhum. E eu Pô, acho que se a economia vai bem, fica tudo vai difícil. bem. Né? O Fica que, o difícil. que, o que, o que derruba governo é economia. O que desestabiliza governo é economia. Quando a pessoa está com o bolsinho cheio, É. não tem jeito. Deixa eu tocar. Olha, eu falo para você, eu teve dois Lulas, não votei nenhum dos dois primeiros. O, eu acho que o governo que eu mais faturei foi o Lula 1, quando tinha empresa. Fácil. Daí para Meu frente, é pai também. engraçado. Eu não estava no Brasil nessa época, mas meu pai faturou muito no Lula 1. Nossa E Senhora, no tava uma comecinho do beleza. Lula 2, até E, 2009 ali, ganhou muito dinheiro. e assim, eu tava torcendo para ele não ganhar, não votei nele, inclusive, obviamente, mas na época eu pensava assim, bom, se não for, foda-se, pelo menos a empresa está bem. Mas quando Uhum. começou a rodar o Lula 2, eu lembro que eu chamava os caras lá e falava, gente, ó, vocês começam a guardar dinheiro, que o negócio vai ser daqui para baixo. Até hoje os caras mandam mensagem e falam, porra, porque assim, quando virou Dilma, eu já falei, nossa, cara, não faça dívida, guarde dinheiro, vai ser muita merda nos próximos O Dilma 4 anos. já Já começou a imaginou seis, né? descontrolar as coisas. É, Dilma E entrou agora já esse Lula 3, eu acho que é o mais ideológico de todos, né? E é um total. momento É, internacional que não é favorável ao Brasil. Mas, é. assim, e eu acho que o momento internacional é favorável à Argentina, nesse momento. Não questão de boom de commodities da China, nem nada que foi Uhum. ali em 2003, mas mais por um alinhamento político É. ao, ao à agenda americana. Tanto que a Argentina E tinha o sido Ocidente, em eleita, vamos geral, colocar está assim, indo mais à direita, né? Então, assim, esses alinhamentos vão ajudar também. Eu a acredito que. Argentina tinha sido anunciada como novo membro dos BRICS ali, do BRICS Plus, que entrou É Irã, verdade. Egito, Etiópia. A Arábia Argentina Saudita, tinha, o Alberto Filipina. Fernandes tinha anunciado, fez um escarcéu ali para anunciar que a Argentina era novo membro dos BRICS, que não sei o que foi um pedido do Brasil, ou Uhum. seja, a Rússia pediu para que entre alguns, a China fez o meio de campo dela para colocar outros membros, o Brasil falou assim, olha, eu quero a Argentina, porque Uhum. estava o Alberto Fernandes e tal. O Milei mandou uma carta para o Grupo BRICS, falou muito obrigado, mas não. A Arábia Saudita, que também estava nesse BRICS Pulou fora, Plus, né? disse que não É, quer, porque já está virando um bloco ideológico, já exato. está falando de usar uma moeda alternativa ao dólar, o Trump falou vai fazer isso, então vai estar uma tarifa. Virou Então, acho aquele que antigo não alinhados piorado, né? Na verdade. É isso que você está falando. É o não exatamente. alinhados ideológicos, na verdade, alinhados ao contrário. Ligados No à domingo. China, a China e a Rússia.
Mas a Rússia nem apita tanto, porque a Rússia tem uma economia tão vassala da China hoje em dia, depois do começo É, da guerra, ainda mais que é agora mais depois aliada da ao que a China quer. né? Com sanção ainda, então. Uhum. Meninão, eu vou Nós. agradecer a obscenidade para o senhor, pela sua paciência inenarrável. Eu falei até para o pessoal, eu passei 4 dias configurando aquele diabo daquele OBS, dei 2 canos no Netão, coitado. Primeiro dia ele me chamou, eu estava lá Não, mas tá mexendo, beleza. eu estava mexendo de novo. Aí eu falei, puta, vou jogar esse StreamYard. Porra, 1 hora tá tudo resolvido, devia ter feito isso de cara. Então agradeço a sua paciência demais, agradeço de novo. No mínimo mais um ano vai ter que fazer outro para saber o que deu esse ano agora. É, vamos marcar para o ano que vem ali, no que a gente tiver. O ano que vem vai ser interessante, porque Janeirão, assim a o, gente vai conversar. o ano que vem Não, pera, o ano que vem não, esse ano. Esse ano, tô achando que esse ano, em outubro, a gente tem eleição de meio término, que na Argentina é como nos Estados Unidos. Você tem Ah, na tem metade isso do aí, mandato do né? presidente, ele renova parte do Senado e da Câmara dos Deputados. E se o Milei está indo bem, ele pode conseguir maioria própria do partido Aí dele fica em bonito, ambas. hein? E aí ele está surfando nas melhores ondas. É, é. Se ele conseguir puxar Exatamente. uma bancadinha boa, Exatamente. maravilha. Mas assim, vamos ver ali depois da eleição. A eleição é em outubro, novembro. é, Mas talvez seja melhor em janeiro, no comecinho de janeiro, ano que vem mesmo, porque a gente dá E tempo faz de umas ter a bolas de cristal no eleição fim do ano, no comecinho. exatamente, entre dezembro e janeiro ali, a gente faz uma passada para ver como que foi o ano do Milei e como que foi a questão dessa eleição de meio término ali na Argentina. Ótimo. Tá fechado, então. Mais uma vez, um prazer incomensurável estar aqui participando do Eu que programa agradeço com pra você. Eu caramba, rapaz. gosto muito do bate-papo e eu acho que é legal trazer como fala assim, destrinchar como funciona e como estão indo as coisas na Argentina, sem É legal. sesgo ideológico, sem Tem narrativa, os filtros e regionais, que são complicados, né? exatamente. É. É, A gente vai colocar. Eu vou até fazer um convite no ar aqui, aquele só para filho da que não faz essas coisas. Você faz o convite no ar. A gente vai, se tudo der certo, agora até meados do mês, a gente vai colocar a nossa app lá do site da Poli no ar. E vai ter notícias, assim, a gente vai fazer muita tradução de notícia, botar lá. E aí, qualquer coisa, como você sempre me manda as notícias interessantes, vai ter umas sim, notícias no Netão também. Vou aproveitar as coisas que ele me manda com pelo certeza, eu já tinha WhatsApp, eu já falado com vou fazer você. tradução e jogar Às para vezes turma. eu vejo a notícia, assim, isso aqui é mentira, eu fico revoltado. Aí eu mando para você, assim, não é possível, isso aqui tem que ser Você falado, fica não é assim. curioso. Então, muito obrigado, filho. Valeu mesmo. Vamos lá, vamos para frente, então. Eu agradeço Muito obrigado, demais. então, pessoal. Obrigado e feliz ano novo para vocês. Feliz Feliz ano novo, te 2025. esqueci também. Bom 2025 aí. Tá joia, Valeu. tchau, tchau.